Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente faz parte do Terceirão de 2024. E hoje nós vamos falar sobre fisioterapia. E por isso nós trouxemos uma profissional da área, Juliana de Souza, que tem 31 anos e é formada na Universidade Federal do Amapá, Unifap. Oi Juliana, tudo bem? Primeiramente queria agradecer por você aceitar o nosso convite. Estamos todas muito felizes em recebê-la. Boa tarde, meninas. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês, nessa mesa, nesse bate-papo, para a gente falar um pouquinho da fisioterapia. Primeiramente, queremos iniciar falando o que motivou a senhora a escolher a profissão de fisioterapia. Bom, eu sempre quis, eu sabia desde que eu estava ali já imaginando qual profissão seguir, eu sei que eu queria seguir alguma profissão na área da saúde. Primeiramente, eu pensei em ser pediatra, e aí conversando com uma tia que ela já fazia fisioterapia, ela disse que na fisioterapia a gente também tinha uma área específica para trabalhar com crianças. E aí eu fui, me interessando um pouco mais por essa profissão. O meu primeiro vestibular não tinha ainda o curso na Universidade Federal do Amapá, eu sou da primeira turma. Então eu tentei primeiro enfermagem, foi uma área assim, que eu também de primeira tentei, só que aí não era aquele período que fazia o primeira e segunda fase. Nessa segunda fase fiquei por alguns décimos e não foi. Acho que era destino, né? Não era pra ser. E aí mais lá na frente, quando entrou no curso na Unifap, eu prestei o vestibular. E aí fui aprovada. Então, pude ingressar ali na faculdade, né, na área que eu tanto queria. Na época só tinha particular, mas aí assim que entrou na área de pública, eu já prestei. E assim foi o meu início na fisioterapia. Então, a partir de que eu iniciei o curso, essa paixão só foi crescendo mais e mais, né? A partir do momento que a gente foi cursando disciplinas, conhecendo um pouquinho mais da área, fui vendo a abrangência também que é o curso, né? A gente tem várias áreas de atuações e aí essa paixão só foi se estreitando ainda mais. Juliana, você pode contar pra gente como foi a experiência acadêmica? Se teve algum momento que foi relevante na sua profissão? Sim. Entrar na universidade pública, né, a gente já pensa logo nas greves. Era o que eu mais ouvia. Mas na universidade pública é muito legal, mas assim, você sabe que vai entrar, mas não sabe quando, não tem data para sair por conta das greves e tudo mais. Mas dizer que a gente fez uma força-tarefa no decorrer da minha graduação, são 5 anos, nós tivemos algumas greves, algumas paralisações, mas aí a gente conseguiu repor esse período depois, né? E aí no total a gente não atrasou, conseguiu concluir o curso no período que era previsto. E assim como primeira turma, tem muitos desafios. O nosso bloco ainda estava em construção quando a gente iniciou o curso. Então a gente iniciou primeiramente num bloco que era emprestado de ciências ambientais. E aí os momentos que eu destaco assim foi aqueles momentos que a gente teve que manifestar para ter logo a entrega do nosso bloco, a construção. E aí quando veio essa entrega melhorou ainda mais, né? Então na universidade a gente contou com prédios assim, com várias salas, nos laboratórios, tinha uma piscina aquecida, né, onde possibilitou várias práticas, muitas práticas. E aí foi legal que esse bloco já foi entregue assim, meio que na metade do final do curso, e esse período em que a gente tem mesmo um contato efetivo com a profissão. Então a gente pode vivenciar, eu acho que é muito legal isso, né, na prática. Além disso, qual é o diferencial? Desde o início, nós somos incentivados à pesquisa, que é algo muito legal para quem vai ingressar, né? Poder se envolver em projetos de extensões, projetos de pesquisa. E aí, no decorrer desse período da graduação, tiveram muitas ofertas. E aí, eu tive logo um primeiro contato em um projeto de pesquisa de um professor que estava fazendo doutorado. E eu entrei no grupo de pesquisa e a gente fazia pesquisa com pacientes lá do hospital. Era bem específica, ele queria testar, comparar 2 grupos, né, uma intervenção de fisioterapia. Então, avaliava se era com os pacientes que eles faziam cirurgia, colocavam um dreno torácico, não sei se vocês conhecem, mas eram pacientes que sofreram uma lesão no tórax, que evoluem com um derrame pleural, que é um acúmulo de líquido aqui numa cavidade que recobre, reveste o pulmão. E ele precisa fazer uma cirurgia de urgência que era para drenar esse líquido em excesso, né? E aí colocava esse dreno e era esse pulmão.
Então, primeiro avaliava a questão da força muscular respiratória, a gente aplicava, fazia umas avaliações específicas que a gente usava os aparelhos no respirômetro para avaliar a capacidade respiratória, enfim, e depois submetia esse paciente a dois grupos específicos de intervenção. E a gente queria testar qual era mais eficaz para aquele público, né? E aí foi uma experiência muito incrível e relevante que eu destaco durante a graduação, que a partir desse projeto a gente escreveu artigos, a gente participou de outros eventos, apresentando banners, tanto nacionais e internacionais. E aí rendeu assim, uma bagagem assim, bem legal. Sabe? Tiveram outros projetos também que eu me envolvi, eu também fiz parte da construção da primeira liga acadêmica de fisioterapia cardiorrespiratória. Então, não sei se vocês têm conhecimento, mas na universidade ou na faculdade existem ligas, né, que são organizações assim, que envolvem professores e alunos em uma área específica, onde a gente atende o público, faz pesquisa. E aí, além dessa liga de fisioterapia cardiorrespiratória, trabalhei um pouquinho também na área da saúde da mulher. Então, essas experiências que eu considero assim, que foram bem relevantes e que agregaram muito na minha formação. Nossa, é realmente incrível, porque a maioria das pessoas elas pensam que a fisioterapia é só fazer massagem. A gente sempre escuta, né? Fisioterapia faz uma massagem aqui, exatamente. Né? E aí, quando a gente entra no curso e a pessoa faz massagem na nossa cara, né? A gente sempre tenta desmistificar essa visão, né, de que fisioterapeuta para fazer massagem para tirar dor. Na verdade, a gente trabalha com a reabilitação, a gente devolve qualidade de vida, trabalha com o movimento. Então, é muito mais profundo. E sem falar que, como eu disse já anteriormente, a nossa área de atuação é muito extensa. Então, a gente atende a criança, atende o idoso, atende o adulto, a gente trabalha em vários níveis de atenção, tanto na prevenção quanto na reabilitação. Então, a gente trabalha na atenção primária, atenção secundária, já a atenção terciária, por exemplo, a atenção primária, a gente trabalha nas UBS. Qual é o serviço, né, que a gente faz com esse público? É mais de prevenção. Então, prevenção, por exemplo, diabetes, hipertensão, o idoso, hoje cuidado com o idoso, a gente tem visto, né, que a qualidade de vida, que a expectativa de vida da população em geral vem aumentando. Você falou sobre a questão de como os fisioterapeutas trabalhavam com Covid. Pois é, ela falou na atenção primária, na atenção secundária, ela já entra nessa atenção terciária, né? Que é alta complexidade que a gente chama. Então, na atenção só recapitulando, na atenção secundária, a gente trabalha a reabilitação em si, a gente chama de um atendimento mais ambulatorial, onde a gente atende aquele paciente com uma certa frequência, não é, por exemplo, todo dia, como é o atendimento do paciente que está hospitalizado, e o intuito é de reabilitar, por exemplo, desenvolver uma função, por exemplo, está com restrição no movimento, a gente trabalha as técnicas de alongamento, tem medo de força, por exemplo, está com dificuldade na deambulação. A deambulação é um andar, né? É um termo técnico aí que a gente usa, está com dificuldade. O que está influenciando para ele estar com essa dificuldade no andar? Ah, mas de força, é dor que ele está sentindo de repente, é um medo que está ali hipertrofiado, né? E aí a gente vai trabalhando esses aspectos. E tem o fisioterapeuta também que atua nos ambientes hospitalares, que a gente já chama dessa alta complexidade. Então, atua desde pré-operatório, pós-operatório. No Covid, a profissão dela ficou em expansão e foi muito, assim, ficou no auge, né? Porque a gente percebeu a importância do fisioterapeuta hospitalar na recuperação desses pacientes. Né? Então, o Covid ele foi aí um momento em que a gente pôde observar o quanto que nós, fisioterapeutas, podemos fazer a diferença. Então, ele atuava dentro desse ambiente hospitalar, desde o processo onde o paciente, naquele período pré-intubação, né, onde verificando como estava a questão cardiorrespiratória, verificando o nível de oxigênio, verificando se ele estava, por exemplo, se ele apresentava secreção. Então, a gente trabalha também com técnicas para a gente tentar remover essa secreção, para ele ter
uma respiração melhor, ficava acompanhando, monitorando para ver se ele evoluiu o quadro, né, se ele precisaria de intubação, se o terapeuta também participa do processo de intubação, então é ele que faz a aspiração, ele que controla lá os parâmetros do ventilador, ele que vai programar aquele ventilador para o que o paciente esteja necessitando de suporte ventilatório. E também trabalha no pós. Então, a partir do momento em que o paciente é intubado, qual é o nosso objetivo? É tirar ele daquela intubação. Então, é ir regulando o nível de suporte, tentando, junto com a equipe multiprofissional, com o médico, com o enfermeiro, com todos, tentando otimizar aquele tratamento para que ele consiga sair logo daquela condição de necessitar de um suporte. Né? Então, nesse período, a gente também trabalha de mobilização, a gente chama nesse ambiente hospitalar de mobilização precoce. Então, a gente está atuando não só na parte cardiorrespiratória, mas também do movimento, tentando prevenir que ele perca a força, porque já tem muitos estudos que mostram isso para a gente muito claro, que o paciente, a partir do momento que ele fica ali sedado, a partir do primeiro dia, sem se movimentar, sem ter esse movimento voluntário, ele já começa a perder força. Aí se ele perde força, ele perde força global, não só a força das pernas, dos braços, mas também a força da musculatura pulmonar. E isso, se a gente não trabalhar, como a gente fala, precocemente, ele entra num estágio em que fica mais difícil fazer esse desmame da ventilação. Então, a gente trabalha nesse período e também na recuperação do momento em que ele é estubado. Então, tirou, já não precisa de suporte. Vamos lá entrar com nossas técnicas, tem aparelhos específicos que a gente usa para que ele ganhe força muscular respiratória, para que a gente avalie também o nível de tosse, que acaba sendo um reflexo. A tosse é uma proteção, um mecanismo de proteção. Então a gente avalia como que está essa tosse, se ela está eficaz ou não. Vamos fazer técnicas para que ela se torne eficaz, para que ele consiga, então, sair daquela condição, né, e melhorar, até ir para casa, e aos poucos a gente vai evoluindo com essas intervenções, esses exercícios. Né? E aí a gente tem aquela reabilitação pós-Covid, que também foi muito falado, onde a gente já volta, ele sai daquele ambiente hospitalar e a gente já passa a trabalhar no nível mais ambulatorial. Né? Então, sair daquela alta complexidade e volta aqui para a complexidade, que é quando a gente vai ter atendido nas clínicas, nos centros de reabilitação, onde a gente vai passar a intervir, estimulando que ele retorne a executar suas atividades de vida diária. Por exemplo, é uma pessoa que ele era do esporte, então vamos começar a treinar essa volta dele ao esporte, nessa volta ao trabalho, e assim a gente vai evoluindo com as nossas intervenções. Ficou bem claro, impressionada, porque, como eu já disse, todo mundo sempre fala que fisioterapia é só massagem, eu sempre escuto muito porque eu quero fazer fisioterapia. Vai fazer massagem, não sei o quê. E é um curso assim que abrange várias áreas, como você disse, e tudo isso eu não sabia nem metade dessas coisas. É só um pedacinho assim, é só um pedaço. A gente fala, por exemplo, só da área hospitalar, né? Mas tem área de estética, tem, a gente falou um pouquinho do idoso, tem o fisioterapeuta que volta para o esporte, aquele ortopedista, tem que trabalha somente com as crianças, né? Tem o fisioterapeuta neurofuncional. Então são várias áreas, tem a saúde da mulher, então é bem amplo. Fora que a gente pode trabalhar tanto na assistência, como a gente fala, que é esse atendimento direto ao paciente. A gente trabalha como também empreendedor, a gente pode também ter o nosso campo de atuação na área da gerência. Né? Então, dentro da profissão, a gente tem esses amplos, essas amplas áreas e de formas diferentes de estar atuando dentro da profissão. Viu, gente? Vocês podem dizer que fisioterapia é só massagem. Tem os Partindo para outra pergunta, já que mencionamos o tópico experiência acadêmica, eu gostaria de saber da sua experiência profissional. Algum caso interessante que você tenha enfrentado?
seja dificuldade, mas pode falar mais um pouco sobre a experiência profissional. Então, assim que eu formei, a minha primeira experiência profissional mesmo foi ainda sendo preceptora de estágio lá no curso de fisioterapia da Unifap. Então, eu passei a supervisionar, ser monitora dos alunos que estavam no estágio. Então, eu tive essa primeira experiência que eu mencionei para vocês, lá na graduação, de estar nesse grupo de pesquisa que fez uma intervenção no hospital. E aí isso me abriu essa paixão assim, por essa área. Então, durante todo o curso, eu fiz tudo voltado para essa área mais hospitalar. E era o meu desejo trabalhar na área hospitalar. E aí, a minha primeira experiência foi supervisionando o estágio lá no local, esses alunos que estavam entrando ali no estágio hospitalar. Após isso, teve uma experiência assim, que foi bem marcante, que foi justamente no Covid. Eu formei ali em 2020, que foi logo no início da pandemia. Então, eu ainda consegui trabalhar, atuar nesse período tão delicado. Eu atuei nas enfermarias lá do Covid-2, na época, que era aquele que ficava lá na maternidade da Zona Norte, vocês lembram? Então, atendi os pacientes lá da enfermaria. Tive outra experiência também no campo hospitalar, depois de formada lá no anexo do HE. Trabalhei ali um período, trabalhei também na UPA da Zona Sul, e assim, atendimento adultos, e lá também tive na área pediátrica. E aí, nesse meio tempo, eu e mais duas amigas, a gente se uniu e nós montamos a nossa clínica de fisioterapia. Então, hoje a gente já está há 2 anos com a clínica, a gente também partiu assim, para essa área mais empreendedora. E assim, a cada dia a gente vem vencendo os desafios, porque na graduação a gente aprende sobre a nossa profissão, e só que qual foi o maior desafio nessa experiência que eu estava, que vem sendo mais desafiador até aqui, é o lado empreendedor. A gente está ali como administradora, está sendo dona do seu próprio negócio, e aí isso envolve muitos outros campos que fogem um pouco da nossa área de formação ali primária. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo, de que forma uma empresa. Então, isso vem sendo um desafio que a gente vem a cada dia, assim, tentando vencer, mas que está dando certo. Eu acho que para essa juventude, para vocês agora que estão adentrando essa formação profissional, eu acho que isso é algo que hoje é necessário para qualquer área que a gente for cursar. A gente pensar em formar e lá na frente a gente pensar nossa profissão como algo que a gente vai empreender. Nós temos que ter essa visão empreendedora. E aí é algo que eu vejo que. E hoje o mundo da internet, o mundo vai trabalhar. Então, esse mundo da internet nos leva um pouquinho também a trabalhar com essas questões, E desculpa que eu acabei de perder o que eu estava falando. Sobre o marketing dentro da empresa que a gente. Mas a pergunta foi se eu destaquei alguma. Foi respondido por uma experiência profissional. E aí, ó, vai para qual grupo? Agora a gente vai finalizar a nossa conversa e eu queria agradecer o tempo que você dedicou para a gente mais uma vez. A gente com certeza aprendeu muitas coisas que a gente não sabia. E a gente agradece mais uma vez, foi uma conversa maravilhosa, muito obrigada. Meninas, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Que maravilha estar aqui podendo conversar com vocês. E a gente está podendo levar um pouquinho desse nosso bate-papo a outras pessoas, E assim, que vocês continuem apaixonadas ainda mais por essa profissão. O que a gente conversou um pouquinho hoje é só ainda um pedacinho do mundo assim, que a fisioterapia é. Eu acredito que quem gosta de cuidar do próximo, quem gosta de ver aquela satisfação em ajudar, em ver aquela pessoa, por exemplo, que está identificada, então está conseguindo desenvolver suas atividades, ou mesmo se movimentar, e a gente saber que com o nosso conhecimento, e com basicamente as nossas mãos, poder estar ali reabilitando, cuidando e devolvendo qualidade de vida a essa pessoa, isso é muito gratificante. Então, para vocês que já têm um pouquinho desse interesse, que nosso bate-papo possa ter despertado ainda mais para que vocês possam Com certeza, isso para mim
uma experiência assim, extremamente valiosa para todas nós, eu acredito. Todas nós estamos extremamente gratos porque foi muito bom a sua vida, como você disse, foi só um pedacinho, né, da área. Eu estou muito feliz porque é um dos meus sonhos fazer fisioterapia. Eu quero muito algum dia participar desse ambiente, utilizar minhas habilidades e ajudar as pessoas. E eu também queria saber, Ju, se você pode responder mais uma pergunta. Responder não, falar para alguns alunos que, como a gente, que quer ingressar nessa área, tipo, algum conselho, alguma fala para esperar. Eu já estava pensando em coisas aqui que eu não falei, mas assim, para vocês que têm interesse, que vão entrar agora na universidade, pensar que aquela profissão que a gente escolhe vai ser o amor da nossa vida. Então a gente vai vivê-la com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com toda a nossa paixão. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com algo que a gente gosta, isso é muito gratificante. Então, o trabalho com a fisioterapia é a entrega total, é o amor. E eu vejo que aqueles profissionais que são apaixonados pela sua profissão, eles se destacam, eles conseguem entregar o melhor atendimento ao paciente. E dizer que esse período de graduação é só o início da nossa vida assim, acadêmica, vamos dizer assim. Então, a gente aprende, mas muita coisa a gente vai aprender depois de formado também, na prática. E sempre lembrar de ter aquele estudo contínuo. Hoje eu também faço mestrado, estou concluindo o mestrado, então é uma profissão que ela está sempre em evolução. Hoje a gente já consegue observar que tem técnicas novas, hoje o tratamento ele já é inovador. Então tem tratamentos que quando eu me estudei, hoje já não valem mais, então já entrava assim. Os estudos, as pesquisas, elas são constantes, então a gente vai sempre comparando técnicas e vendo que muitas técnicas que a gente acreditava que eram eficazes lá no passado, hoje elas já entraram em extinção, a gente não utiliza mais. Então a gente já observou que outras técnicas trazem mais benefícios. Então hoje tem várias formas de tratamento com utilização de games, por exemplo. Então a gente sempre tem que estar buscando esse estudo e evoluindo conforme essas novas tecnologias. Então é isso, desejo que vocês possam ter uma experiência bem legal. Espero ter contribuído nessa decisão, nessa tomada de escolher a profissão e que a área que vocês escolherem seja assim, de muito sucesso e seja muito próspera. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada mais uma vez por você ter pela consideração pela gente, assim, pelo nosso grupo. A gente adquiriu muito conhecimento, muitas informações sobre a área. Eu também gostaria de agradecer, desculpa, aos nossos espectadores que ficaram conosco até o final para aprender mais sobre essa bela profissão que a Juliana exerce e que inspire algumas pessoas que estão com dúvida agora, por exemplo, como nós que estamos no terceiro ano, a escolher uma profissão. Muito obrigada, Juliana.